Meus amigos, minhas amigas, meu muito boa tarde. Deixa eu ver como é que tá o som aqui, para que a gente não tenha problema ao longo da live. Deixa eu ver, tá tudo jóia aqui, tá tudo funcionando. Ó, o Rodrigo Chisolini já entrou aqui no bate-papo de hoje. Meu muito obrigado pela presença, Rodrigo. Deixa eu fazer aquele feijão com arroz, né? Que é o feijão com arroz? É o compartilhamento, pessoal. Nós temos que divulgar aí a live para as pessoas que inclusive nos seguem. É uma nova política do Facebook, é a situação posta, então nós temos que enfrentá-la. Não é? Antigamente, para quem está há bastante tempo aqui na rede social como eu, essa situação não acontecia, mas hoje acontece. Então, em respeito aos nossos 38 mil amigos aqui na nossa página, eu vou iniciar aqui o processo de compartilhamento, já pedindo para todo mundo que está aqui fazer o mesmo também, quem está chegando. O Alisson já chegou, meu muito obrigado pela presença, tá joia? Todo mundo que está chegando aí. Hoje é uma live muito importante, nós vamos ter a presença aqui hoje de um dos principais historiadores do Brasil, não é pouca coisa, entendeu? Nós vamos ter a presença aqui conosco do Valério Arcari, entendeu? Doutor em História pela Universidade de São Paulo, uma pessoa que eu conheço, tem alguns livros dele aqui comigo. O Osmair, boa tarde, obrigado pela presença. Todo mundo aí que for chegando, eu vou fazer aqui o compartilhamento, esperando o pessoal ir chegando. E na medida que os nossos amigos e amigas aqui do Facebook forem chegando, a gente vai começando aí o nosso bate-papo de hoje, tá joia? Deixa eu dar aquela compartilhada aqui. Não é? Compartilhar. Opa, fiz até um compartilhamento errado aqui. Deixa eu seguir aqui no compartilhamento. Pronto. Tem mais um para fazer aqui. Vamos fazendo. E é isso, pessoal. Qual é a pauta de hoje? A pauta de hoje é uma pauta muito interessante. Nós vamos discutir um artigo que o Valério Arcari publicou na revista Fórum, debatendo aí um tema que eu acho fundamental nesse momento, que é a situação do movimento protofascista que vem construindo na sociedade brasileira o Bolsonaro. Então é um artigo muito importante para que a gente possa debater ele aqui hoje, com a presença, inclusive, do Valério Arcari. Então vai ser uma discussão muito boa. Nós vamos debater também as informações da pauta nacional, sobretudo a evolução do coronavírus aqui no Brasil, no estado de São Paulo, e a situação de Sorocaba, como a gente sempre faz aqui. Também tem um momento aí de agradecimento, já foram... Hoje são 34 lives, hein? 34 lives, uma longa caminhada aqui juntos, 34 lives, eu estou muito feliz. Inclusive, eu vou dar os números aqui das nossas lives, viu, pessoal? Que são números aqui muito interessantes, vou passar hoje aqui também. Deixa eu já enviar o convite aqui para o professor Valério Arcari, para ele entrar aqui com a gente, tá joia? Já copiei aqui, vou encaminhar para ele. Deixa eu já dar o link aqui para o Val, e aí vamos lá mandar para o Valério Arcari aqui, não é? Tem a situação do boletim epidemiológico de Sorocaba, tem uma polêmica, né, que não deveria ser polêmica, tem uma discussão colocada na cidade, nesse momento da história de Sorocaba, que é o fato de a Câmara se negar a debater o prolongamento dos feriados. Para quem não sabe, na capital, em São Paulo, ontem e hoje, né, hoje é feriado em São Paulo e ontem também foi, nesse esforço concentrado para poder garantir que aconteça o isolamento social. Então, aqui o Jefferson Mendes já mandou também tamo junto, Raul, obrigado pela presença, Jefferson. Hoje estará conosco aqui Valério Arcari, um dos maiores historiadores do Brasil, presente aqui com a gente. A Amanda Garcia também mandou um boa tarde, muito boa tarde, Amanda, obrigado pela presença. Deixa eu já deixar configurado aqui. E nós vamos iniciar aqui, pessoal, com as informações do dia. O Valério Arcari está aqui com a gente, já chegou, nosso amigo, um amigo de longa data, né? Já está com alguns cabelos brancos aí que eu estou percebendo. Aqui, pessoal, é uma reunião, né? Uma reunião da militância, dos ativistas. Eu digo sempre a todo mundo, dos convidados que estão aqui comigo,
Nós já estamos, Valério. Hoje é a 34ª live dessa quarentena. Nós tiramos como política todos os dias ter uma live para debater com a militância aqui de Sorocaba, da região. Tem companheiro de fora também que entra todo dia. A Melo já está aqui já, obrigado, Melo, para debater. E eu vou dar os números aqui hoje para a militância, hein? E antes de passar a palavra para o Valério, que o número é o seguinte, pessoal, estou muito feliz, eu vou fazer agradecimento. Hoje é a 34ª, né? Então 34 lives. Os números são das 33 primeiras. Nós estamos com 106 mil visualizações nessas 33 lives. Então eu quero te mandar um abraço apertado, um beijo no coração mesmo, para os nossos 38 mil amigos aqui do Facebook. Muita gente eu sei que assiste de manhã, à tarde ou à noite, ou assiste uma parte, assiste outra, depois manda um comentário falando, Raul, aquela live lá de trás, hein? Tem gente debatendo ainda discussões nossas de 15 dias atrás, que manda comentário, eu estou respondendo todos, é um esforço grande, inclusive as de hoje, para você que está acompanhando aqui a gravação, eu tenho o zap aqui do Valério Arcari, eu tenho esse privilégio, e eu vou encaminhar para ele depois os questionamentos, para ele poder responder. Então, eu quero já inicialmente fazer esse agradecimento a toda a comunidade, o pessoal também do YouTube, que está acompanhando lá no YouTube, a comunidade lá nossa não é tão grande, mas é uma satisfação também. A vereadora Fernanda Garcia já entrou aqui. Boa tarde, Raul e professor Valério. Obrigado aí, vereadora Fernanda, pela presença. O Robson Oliveira também. Pessoal, aqui nós poderíamos discutir tantos assuntos, afinal de contas, né, o acontecer humano na perspectiva histórica, ele é infinito, é muita coisa que acontece, e o Valério, ele tem esse olhar privilegiado, né, e detido sobre essa experiência, mas o mais bacana é que não é aquele historiador que fica no Olimpo, olhando os acontecimentos humanos, contemplando, ele põe em perspectiva, inclusive, as mudanças do futuro, ele analisa a história, interpreta, percebe as grandes tendências e joga a sua vida, dedica a sua vida para influir nos rumos em relação ao futuro. É uma pessoa que tem uma história maravilhosa, ele estudava em Paris e em Lisboa, quando aconteceu a Revolução dos Cravos, em Portugal. Para quem acompanha as lives aqui, no dia 25 de abril, inclusive rolou até violão aqui, nós cantamos Tanto Mar, do Chico Buarque aqui, e fizemos uma homenagem importantíssima aos nossos irmãos portugueses que fizeram essa Revolução Democrática, que foi tão importante, né? Não só na Europa, mas aqui no Brasil também, haja visto que nós vivíamos na ditadura militar. E o Valério Arcari presenciou isso, pessoal, né? E aqui no Brasil, sempre na militância política, eu tenho livros dele aqui, esse Encontro da Revolução com a História, tem um trecho aqui, que é um trecho enigmático, depois eu vou até perguntar para ele aqui, é um trecho que eu quero perguntar para ele. Então, assim, é uma satisfação imensa, estou muito feliz, muito obrigado por aceitar o convite. E o tema central é o teu artigo na revista Fora, que está um debate grande, viu? Vou dizer para você, eu pus os grupos aqui para circular, e rolando uma discussão intensa em relação a esse artigo, sobretudo o último trecho, que é a pergunta que eu já ia deixar para ti, que você fala uma coisa que eu tenho alertado aqui, não de forma detida, como você fez no artigo. Deixa eu até pôr para todo mundo aqui na tela, que eu acho que é legal compartilhar mais uma vez. Vou pedir para os moderadores colocarem aqui na tela. É esse artigo aqui, pessoal. É aqui da revista Fórum, né? Os dias mais duros não ficarão para trás. Os mais perigosos estão à nossa frente. Então, de fato, aqui é um alerta, né, para todo mundo que se preocupa, acho que é do campo democrático, até setores de centro, né, que acham que é importante a democracia para uma sociedade, aqui é um alerta para toda a sociedade brasileira. E aqui tem um final, que é o seguinte, aqui diz o Valério Arcari, mas a radicalização da corrente neofascista, que é seguramente uma minoria entre os 30% que o apoiam, referência ao Bolsonaro, tem como estratégia fascistizar o apoio daqueles 30% de eleitores. Fascistizar significa transformar a simpatia em paixão, exaltação, fanatismo. A estratégia de subverter o regime, reagindo ao debilitamento do governo com uma provocação, depende do endurecimento dessa corrente de massas. Eu venho alertando aqui que o Bolsonaro quer transformar todos os brasileiros, não é, como se fosse um Bolsonaro também, né? Ele quer transmutar sua consciência, sua visão de mundo para o conjunto da sociedade brasileira. E eu fiquei muito feliz com esse artigo do Valério, e eu queria já agradecer a sua presença aqui, Valério. Muito obrigado mesmo, para nós é uma honra estar contigo. E já pedi para você comentar esse artigo importantíssimo que você levantou, esse debate para discussão, né, para escrutínio público, e você comentar um pouco dele, lembrando que nesse momento saiu uma carta do general Heleno,
dizendo que pegar o celular do Bolsonaro é aprofundar uma crise institucional no país. Ou seja, parece que a história está caminhando, né? As coisas estão acontecendo aí à luz do dia. Muito obrigado mais uma vez, professor. Boa tarde a todos, boa tarde ao Raul, à equipe que trabalha com o Raul. É uma alegria estar com vocês. Adorei o convite. Recebi ontem, respondi logo, estou dentro, amanhã. Poxa, obrigado. Bom, vamos diretamente ao nosso tema. Observe, quer dizer, eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte: todos sabemos que o contexto no qual nós estamos inseridos é o contexto da pandemia. Esse é o, digamos, o fator-chave da interpretação da conjuntura brasileira, porque nós estamos no epicentro da crise e vamos permanecer, segundo todos os modelos dos epidemiologistas, por várias semanas. E, portanto, a situação é, do ponto de vista sanitário, uma catástrofe, uma calamidade, e pode evoluir para um cenário ainda mais grave, um cenário que nós poderíamos dizer quase apocalíptico para o que é a experiência histórico-social brasileira. Nós temos 20 mil mortos, provavelmente subnotificados, infelizmente devem ser mais. Em relação aos contaminados, o número de 300 mil é um número fantasioso. Todos os elementos que nós temos, parciais, muito parciais, incompletos, mas indicam que em alguma das grandes cidades nós temos 5% da população já infectada pelo vírus. Então, este é o elemento que, pelo seu peso, pela sua intensidade, pela dramaticidade da pandemia, oferece o quadro dentro do qual as tendências políticas se desenvolvem. Eu diria que essas tendências as principais são duas. A primeira é uma tendência que começou a se manifestar de forma quantitativa, lenta, já em janeiro desse ano, e deu um salto de qualidade a partir de meados de março. A tendência é o enfraquecimento político do governo Bolsonaro. É uma mudança na relação política de forças. Observem, quando nós fazemos análise da realidade, a gente tem a análise dela, ela tem que ser dividida em partes. Analisar e separar partes do todo. Então, uma análise com método, ela analisa a estrutura da sociedade, ela analisa a superestrutura da sociedade e depois ela tenta integrar estes dois níveis. É uma operação mental, digamos. São níveis de abstração distintos. Quando nós dizemos mudança na relação política de forças, a análise está focando a superestrutura política, a relação do governo com as outras instituições do regime, com o Congresso e com o Judiciário, com as Forças Armadas, com os meios de comunicação, com a mídia, com as organizações da sociedade civil, de cada uma das classes, as organizações da classe trabalhadora, os seus sindicatos, os movimentos populares, os movimentos sociais, as mulheres, os negros, os ambientalistas, os movimentos estudantis, os movimentos LGBTs. Nós estamos vendo as organizações que representam o conflito social, inclusive das camadas médias, que as camadas médias também se expressam através da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, dos conselhos federais das diferentes especialidades, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Enfermagem, a Associação Brasileira de Imprensa, a CNBB, que expressa a Igreja Católica. É a análise da relação política de forças, é a análise da superestrutura. A relação social de forças é a análise das classes sociais. Capital-trabalho, as duas mais importantes, as camadas médias, e grupos sociais, que são tão homogêneos que existem, mas não se fragmentam em função das três classes fundamentais, e, sobretudo, capital e trabalho. Grupos muito homogêneos, como a polícia, por exemplo, é um grupo muito homogêneo. Os artistas são um grupo muito homogêneo. Os atletas profissionais são um grupo muito homogêneo.
Os bandidos são um grupo social muito homogêneo. Há grupos homogêneos. Os religiosos são um grupo social muito homogêneo. Então, o que nós assistimos, a primeira tendência, Raul, é uma evolução na relação política de força. O governo foi perdendo posições relativas na superestrutura política. Bolsonaro foi se desgastando. E a partir de março, o desgaste foi mais intenso, mais acelerado, foi ficando mais isolado. O problema é que há uma outra tendência, uma contra-tendência, que você chamou a atenção quando leu o final do artigo publicado pela Fórum. A contra-tendência está determinada pelo fato que o governo Bolsonaro é um governo de extrema-direita, mas dentro das várias alas do governo, você tem a ala ultraliberal, tinha a ala lava-jatista, representada pelo Sérgio Moro, você tinha a ala militar, representada pelos generais, pelos 3.000 oficiais que ocupam posições de confiança em cargos em diferentes ministérios, mas há uma ala que é a principal, que não é igual às outras três, que é a ala bolsonarista. E a ala bolsonarista, ela não é só de extrema-direita. Há muitos tipos de extrema-direita. Assim como há muitos tipos de esquerda, há muitos tipos de direita. Sim. Há uma corrente de extrema-direita dentro desse governo que tem como máxima liderança o próprio presidente da República, que é uma ala fascista, ou se quisermos ser mais rigorosos, é neofascista, que é o fascismo do século XXI, que não é... Veja, o fascismo é um gênero, depois se divide em famílias, há várias famílias fascistas, mesmo nos anos 20 e nos anos 30. Inclusive o Plínio Salgado no Brasil, né? Você tinha o integralismo brasileiro, que era fascista, tinha o salazarismo português, que era fascista, mas o salazarismo não era igual ao franquismo. E o franquismo não era igual à corrente de Mussolini na Itália, que, por sua vez, também não era exatamente igual ao nazismo na Alemanha. Então, há um gênero amplo que chama-se nazifascismo, ou fascismo, ou neofascismo, para falarmos do século XXI. E depois há famílias. O bolsonarismo é uma corrente fascista. Evidentemente, os 30%, um terço da população adulta brasileira, que ainda mantém apoio ao governo brasileiro, ao governo Bolsonaro. Eles não há 30%. Veja, 30% da população adulta brasileira são 50 milhões de pessoas. Sim. Não há 50 milhões de pessoas que foram ganhas por ideias neofascistas, por enquanto. Quantos entre eles são neofascistas? É possível construir um modelo com 4 ou 5 variáveis para tentar medir, mas com margens de incerteza muito grandes. Mas nós sabemos que é uma minoria. A minha opinião é uma pequena minoria. Pequena é tudo relativo, porque nós estamos falando de algumas milhões de pessoas. Mas nós não temos um terço que apoia Bolsonaro, que são fascistas. Não há 10 milhões de fascistas no Brasil. É menos do que isso. O problema é que um núcleo ativista, determinado, convencido, enfurecido, raivoso, exaltado, com disposição para a luta, tem um impacto que faz que 2, 3 milhões de pessoas parecem que são 10, 15, 20 milhões. Veja, a força política da ala neofascista está no fato de que ela conseguiu lentamente, a partir de 2013, 14, sobretudo 15, 16 e depois 18, é um processo que já tem 5 anos, ela construiu base de massas. Existiam neofascistas no Brasil? Claro que existiam. Sim. Mas era um fenômeno, Raul, era um fenômeno marginal. Significa que a audiência de massas destes núcleos ativistas militantes era muito reduzido. Não é mais assim. E a segunda tendência, que contrarresta a primeira, que é, recordo, o enfraquecimento na superestrutura política do governo Bolsonaro, a segunda tendência da conjuntura é a radicalização da corrente neofascista. Ela está se radicalizando e ela obedece a um projeto, a um programa, a um plano, e nós temos que estudar o inimigo.
Qual é o projeto? O projeto é a subversão do regime em vigor do Brasil desde 88. Eles querem aproveitar as condições para um autogolpe, como foi feito na Hungria com Orbán, como fez Fujimori nos anos 90 no Peru. O autogolpe significa, a partir das instituições do Estado, a subversão das relações de poder para concentrar no executivo e na figura messiânica da presidência do Jair o máximo de poderes. Para isso, é preciso tomar controle dos aparelhos de repressão do Estado que têm o monopólio da violência. Por isso, a relação estreita com a ala militar, por isso, o movimento na direção da Polícia Federal, por isso, a relação com as polícias militares nos estados, como nós vimos no Ceará. Esse é o projeto político. Obedece a um programa. Qual é o programa? O programa é a recolonização, ou seja, se quisermos, para usar uma metáfora, a asiatização das relações sociais brasileiras. Ou seja, a destruição de todos os direitos sociais que foram conquistados, que não são muitos, mas que têm enorme valor, a partir da crise final da ditadura, a partir do movimento das diretas, a partir da luta contra o Plano Cruzado, a partir da eleição da Assembleia Nacional Constituinte. Esse é o plano. Isso envolve, nas palavras abertas do Bolsonaro, dizer que a democracia ficou cara demais, que há direitos demais. Este é o programa. E eles têm um método. O método é o método da provocação política. Eu fico feliz que você tenha aberto o programa citando a espantosa e incrível, eu diria monstruosa, nota pública do general Heleno. Aliás, vou pôr aqui enquanto você fala, para todo mundo poder ver aqui. É a capa de todos os jornais do país. Essa nota é simplesmente espantosa. É uma nota que diz que nenhum tribunal pode pedir acesso ao telefone celular. Veja, o Celso de Mello, ele não requisitou o celular. Ele indicou para a Procuradoria-Geral que a investigação depende do acesso a esse celular do Bolsonaro. E o Heleno já disse, o celular da presidência é intocável. E quem tentar mexer nisto está ameaçando todas as relações de poder no Brasil. E, portanto, ou seja, o presidente pode cometer o crime que quiser, né? O presidente comete o crime que quiser. Ele é intocável, ele escreve o que quiser no celular, ele conspira com quem quiser, ele Sim. mantém as relações com quem quiser, não há transparência, não há prestação de contas, ele está blindado, ele é intocável. Bom, intocáveis são os tiranos. Sim. Líderes políticos estão permanentemente submetidos a pressões e contrapressões. E, portanto, estão comprometidos em compartilhar informações. Não podem elevar-se à condição de intocável. Então, este é o sentido do artigo. Há uma situação mais perigosa. Sim, há perigo de autogolpe. É muito provável que, encurralado, acossado, uma corrente como a do Bolsonaro não se rende. Bolsonaro não é Jânio Quadros, turma. Meus camaradas, Bolsonaro não é Fernando Collor. Bolsonaro é o líder de uma corrente neofascista. Lutará até o fim. E o leão encurralado, acossado, ele se torna mais perigoso. Então, em que condições pode se precipitar o autogolpe? O instrumento para ele dar o passo em frente, como aconteceu no Peru, é a declaração do estado de sítio. Esse é o recurso legal, jurídico, para dar o golpe, fingindo que está defendendo as instituições. Como foi feito em Honduras, como foi feito no Paraguai. E a crise do coronavírus pode, inclusive, semear o campo, né, Valério? E aí, porque ela está instalando o caos. Eu queria entrar nesse tema aqui contigo, porque eu sei que você está acompanhando bem a questão do coronavírus, pessoal. Os números são esses daqui. Eu até, como toda a preparação para o debate aqui, eu fiz uma seleção de algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente tratar aqui, só para nós termos uma ideia de como é que está a situação do coronavírus, né? Aqui em Sorocaba nós temos já, eu vou passar o boletim epidemiológico, mas não teve alteração em relação a ontem, são mais de 500 casos, com 33 falecimentos, 33 mortes, inclusive algumas mortes importantes, né? Como é o caso, por exemplo, aqui do Douglas, que é enfermeiro, morreu lutando contra o coronavírus, um soldado tomou no campo de batalha, que faleceu, técnico de enfermagem da Unimed.
E no dia 19 nós tivemos o falecimento do Cláudio também, que deixou 2 filhas. Esse aqui eu conhecia, inclusive, um amigo de longa data, de infância, né? Fazia tempo que eu não via ele, mas a situação nossa atual é essa daqui. Ó. Deixa eu ver se está todo mundo vendo, porque às vezes eu clico aqui e não vai. Ah, tá todo mundo vendo. Estamos vendo, sim. Então aqui é a seguinte, a situação do mundo, pessoal, nós já passamos de 5 milhões de pessoas contaminadas no mundo com o coronavírus. E é importante que o Valério ele já falou aqui, né, da questão da subnotificação, porque é uma realidade, sobretudo na África e na América do Sul, né, e podemos até dizer na América Latina como um todo, até nos países europeus, né, que tem uma infraestrutura hospitalar um pouco melhor, também a situação de subnotificação acontece, regiões da Ásia também. Então o número possivelmente é infinitamente maior do que 5 milhões de pessoas no mundo contaminadas. E 335 mil mortos. Mas é importante lembrar também que todos os jornais internacionais estão falando que em todos os países aumentou demais mortes por insuficiência respiratória, que por conta de não ter o teste de coronavírus, acaba que entrando como morte por insuficiência respiratória. E no Brasil, o Brasil está em 4º lugar, mas entre hoje e amanhã vai passar a Rússia, 315 mil pessoas contaminadas, 20 mil mortos, e São Paulo, pessoal, São Paulo é o epicentro do país, com 74 mil contaminados, 5.558 óbitos, e a situação está se alastrando para o interior. A gente sempre acompanha aqui as entrevistas coletivas do governador e os secretários, a gente sempre faz críticas uma análise crítica em relação às entrevistas coletivas, mas o que está subjacente ali é que a situação está indo para o interior. Aqui eu fiz uma compilação, que é em relação ao caso primeiro no Brasil, e 60 dias depois, e ao caso 1 nos Estados Unidos, 60 dias depois. Nós temos uma diferença maior de 5 mil mortes entre a primeira morte nos Estados Unidos e a primeira morte no Brasil. Então, aqui a situação está mais acelerada do que os Estados Unidos. E aí eu queria colocar o tema de hoje, que é um tema que está bem polêmico, inclusive ver a avaliação do Valério sobre isso, porque é o seguinte, nós estamos nesse momento no Brasil numa luta para frear a curva de contágio. Essa, na verdade, é uma questão central nesse momento, né? Toda a discussão gira em torno disso, né? De um lado, nós estamos defendendo a unificação dos leitos de UTI, que o governo financia as famílias para que a gente possa ter o cumprimento do isolamento social, né? Toda a discussão do auxílio, o governo propôs 200, o campo democrático, que a esquerda brigou por 600, na verdade nós brigamos por um salário mínimo no Congresso Nacional. E agora a última do dia é do prolongamento do feriado, e Valério, pasme você, aqui em Sorocaba, a Câmara Municipal se negou a debater o prolongamento do feriado em Sorocaba, então nós não vamos ter o prolongamento do feriado em Sorocaba. E tem nome e sobrenome o vereador responsável para que Sorocaba, diferente do estado de São Paulo, porque ontem foi feriado de Corpus Christi na capital, feriado de Consciência Negra hoje, tudo antecipado, né? O feriado da Consciência Negra, por exemplo, é dia 20 de novembro, e em Sorocaba nós também temos o feriado da Consciência Negra, inclusive foi um projeto que eu aprovei na Câmara, e essa data poderia também ter sido antecipada em Sorocaba, e a Câmara se negou, e hoje de manhã deu entrevista à Rádio Cruzeiro do Sul, o vereador Manga, que é um bolsonarista, não é? Vou dizer aqui, protofascista, não tinha usado esse termo ainda em relação ao Manga, mas vou usar aqui, porque ele está na mesma linha do Bolsonaro, aliás, está fazendo propaganda da cloroquina, que hoje a revista Lancet, que examinou 96 mil pessoas no mundo inteiro, diz que não tem efeito comprovado a cloroquina, e ele virou garoto propaganda da cloroquina em Sorocaba, está fazendo fake news, dizendo que não tem pacientes nos leitos de UTI da Santa Casa, sendo que a Santa Casa está com 80% dos leitos de UTI totalmente preenchidos, e a Câmara não vai fazer. Então, eu queria perguntar, porque nós vamos ter o feriado em São Paulo também, no 9 de julho, pelo menos o estado foi prolongado para janeiro. Como é que você vê isso, Valério? Porque me parece que é um movimento que está um longe do outro, mas eles têm o mesmo efeito, que aprofunda o caos. Porque na medida que a gente não consegue, enquanto sociedade, promover o isolamento social, que é a quarentena, porque o que está acontecendo a rigor no Brasil hoje? Uma franja da sociedade que tem uma condição, não é? Servidores públicos, profissionais liberais, estão em isolamento social já há 60 dias, num custo social e familiar e psicológico gigantesco. A outra metade da população não consegue fazer o isolamento social porque não tem os meios econômicos, que o governo não financia. E aí, do outro lado, você tem uma corrente política que prega contra a quarentena, liderada pelo Bolsonaro, e ela está espraiada nos municípios. Aqui em Sorocaba tem nome e sobrenome, acabei de dar aqui, inclusive é pré-candidato a prefeito esse cidadão. Ele é de uma igreja que estava vendendo feijão mágico.
E eu denunciei no Ministério Público há 10 dias atrás, na igreja daquele Valdomiro Santiago, né? Eu representei no Ministério Público para que seja investigado criminalmente. R$ 1.000 o feijão para a pessoa curada de coronavírus. Olha que ponto nós chegamos no país, Valério. E, então você tem uma corrente que me parece que essa corrente do Bolsonaro, que ela aposta o caos, né? Porque se você não tem isolamento social, promove um remédio que não tem efeito comprovado, está aí a pesquisa da Lancet, né? O governo não tem ministro da Saúde, nós estamos aí com o ministro interino da Saúde, e as nomeações que eu vi ontem, pelo menos a imprensa repercutindo, não tem nenhum médico, pessoal, sendo nomeado no Ministério da Saúde. É tudo militar, sem formação na área de saúde pública. Então, eu acho que, por isso que o cenário com o Valério, estou muito feliz com a presença dele aqui, porque o governo, me parece que ele está semeando o caos mesmo. Ele quer criar um impasse, pessoas morrendo pelas calçadas no Brasil, falta de caixões, construção de valas, entendeu? Me parece que essa é a aposta no caos. E como é que você está vendo esse cenário, Valério, de evolução do coronavírus na capital São Paulo, entrando agora no interior? Em Sorocaba, 33 mortos até o momento, já pessoas, inclusive, que nós estamos homenageando aqui, porque não pode ter velório, né? E é uma questão duríssima essa, porque mesmo na guerra nós temos o código de guerra, se depois ter findado o campo de batalha, cada lado entra no campo de batalha para retirar aqueles que tombaram no campo de batalha, então, para chorar seus mortos, levar os mortos para os seus países respectivos que estão no campo de batalha. E aqui no Brasil, o coronavírus não permite nem essa tradição judaico-cristã, mas tem em todas as religiões, que é esse momento de importância assim, não tem nem como mensurar, que é o fato da família estar ali lembrando e chorando o ente querido que se foi, não tem, por conta do coronavírus. Como é que você está vendo essa questão? Parece que o governo, então, a estratégia é essa, né? Fica claro quando você coloca, semear o caos. Essa é a disputa que está colocada na sua visão nesse momento? Olha, Raul, é exatamente isso. Eu queria primeiro, fiquei até um pouco emocionado quando você falou do tema do velório e de honrar os mortos. Antes de voltar para o Brasil, eu fiz uma disciplina de arqueologia. Fui trabalhar num castro. Um castro, no Alentejo. Era um castro que tinha uma datação de 1500 a.C. Os castros eram o embrião de núcleos humanos e geralmente se organizavam em torno de um espaço central com construções megalíticas, grandes pedras, onde eles atribuíam sentido à sua existência, à sua vida e prestavam homenagem aos mortos. Então, as ruínas humanas mais antigas do mundo, Raul, são as ruínas fúnebres. Ou seja, enterrar os mortos, honrar a memória dos mortos, manter viva a memória dos que perdemos, é um primeiro traço fundamental da nossa transformação em humanos. É quase uma revolução cultural, a sepultura. E por isso as sepulturas, em todas as culturas, em todas as tradições, todas as civilizações, Raul, são invioláveis. Então, observe, na minha opinião, nós estamos vivendo algo que o Brasil não conheceu nunca em perspectiva histórica. O Brasil conheceu muitas tragédias infectocontagiosas. A história do Brasil rural é a história da destruição produzida pelos mais diferentes tipos de epidemias. Lembramos que a conquista do Brasil pelos portugueses só foi possível, entre outros fatores, mas com muita importância, pelo fato de que os portugueses, quando chegaram ao nosso litoral, eles já tinham imunidade a vários dos vírus que eles trouxeram da Europa. Mas a população indígena brasileira era completamente indefesa. Esses vírus tinham sido transmitidos a partir da domesticação dos animais na Europa, na Ásia, mas eles não tinham chegado às Américas. Então, o efeito devastador
da varíola, por exemplo, é imensurável. Todos os estudos mais conservadores estimam que a população indígena do Brasil não podia ser menor do que 3 milhões. E todos os estudiosos demográficos, um campo de investigação fascinante, muito difícil, eles concordam que a taxa de letalidade produzida meio século depois da chegada dos portugueses não pode ter sido menor do que 30%, e talvez tenha sido superior a 50%. Então, mas isso não impede. Depois disso, nós tivemos muitas ondas terríveis de doenças infectocontagiosas. Eu, quando nasci, fiz parte de uma geração que ainda tinha todas as infecções infantis. A minha geração, no início, meados dos anos 50, nós todos tivemos catapora, tivemos sarampo, tivemos cachumba, e por aí vai. A vacinação em grande escala apareceu 10 anos depois, quando nós já tínhamos 10 anos, 11 anos. Muito bem. Mas o que nós estamos vendo não tem paralelo, não tem comparação. Nós estamos falando em 20 mil mortos e a perspectiva de chegarmos à primeira semana de junho com 40 mil mortos, e dependendo do sucesso ou insucesso do distanciamento social, ou seja, ganhar tempo ou não ganhar tempo, achatar a curva, desacelerar a contaminação ou não, nós podemos chegar a números numa escala do horror, do inimaginável. Ou seja, nós podemos estar falando que o Brasil, em julho, terá 100 mil mortos, 150 mil mortos. É disso que nós estamos falando. Então, é nesse contexto que podemos avaliar o quanto é criminosa, e eu sou muito prudente com as qualificações, mas nesse caso é criminosa a orientação do governo Bolsonaro. E penso que a orientação do governo do Estado de São Paulo e de muitas prefeituras é insuficiente. Ou seja, nós temos uma quarentena parcial para quem pode, como você disse. Não vou repetir, na verdade, é uma quarentena com apartheid social. Os que podem se proteger estão em quarentena. E os desamparados estão sendo contaminados. E, portanto, se expõem a uma situação de risco muito maior. Logo, a pandemia ela não produz equalização entre as classes. Ao contrário, a taxa de mortalidade e de letalidade, evidentemente, vai ser muito mais alta entre os mais pobres. Ou seja, velhos, idosos, ou pessoas com uma condição de saúde mais frágil. Se for pobre, o risco de morrer é muito mais elevado. É tragicamente mais elevado. Eu fico triste que em Sorocaba não tenham compreendido que o nosso problema em São Paulo não é que o distanciamento social se prolonga tempo demais e é rigoroso demais. É justamente o contrário. E vejam, nós temos que pensar a pandemia, temos que olhar o bosque, não a árvore. Observem. O problema neste momento é unicamente ganhar tempo. Ganhar tempo para que se desenvolvam medicamentos e surja a vacina, pessoal. Nós só estamos defendendo aqueles que viemos do campo da história, oferecemos à sociedade informação sobre tragédias que não são iguais, mas que são semelhantes e que podem nos inspirar. Se conseguirmos ganhar tempo nos próximos 2, 3 meses, nós estamos falando de salvar centenas de milhares de vidas. Então, não vale a pena interromper transitoriamente, diante de uma situação excepcional, a vida econômica e social normal para salvar 100, 200, 300 mil vidas. Não vale a pena. 300 mil vidas não valem uma suspensão de 2 ou 3 meses. Não é razoável, por exemplo, estender o auxílio emergencial e a compensação do salário-desemprego prevista para 3 meses. Não vale a pena estendê-la por 6 meses, não é prudente fazê-lo. Isso significa endividamento público? Sim. Se for 3 meses, os números indicam um endividamento de algo em torno de 3,5% do PIB. Se nós estendermos para 6 meses, para 50 milhões de brasileiros, R$600, nós estamos falando de 7% do PIB. Vejam,
realmente 7% do PIB, não vale a pena gastar esse dinheiro. O governo não pode emitir moeda, comprar os seus próprios títulos da dívida, expandir um pouco a base monetária e garantir esse auxílio. O governo poderia fazê-lo também não só para os informais, não só a extensão da compensação do salário-desemprego para os trabalhadores com carteira assinada, mas também para os setores médios. Nós, na esquerda, nós queremos que os setores médios se aproximem da classe trabalhadora. Então, todos os pequenos empresários que não conseguem empréstimos, que tem um pequeno negócio no qual trabalham um dos 2, 3 familiares, que tem 5, 10, 15 funcionários, e que precisam de um empréstimo ponte para sobreviver durante 4 ou 5 meses, não podem pegar 50, 100 mil reais num banco público. Qual é o problema? Qual é o problema, Raul? Sim, tem um custo, mas vale a pena, porque a cicatriz demográfica, essa nunca será reparável. Não há reparação diante da morte. Tudo o resto se reconstrói. Ou então nós não levamos as palavras a sério. Não é uma guerra. Numa guerra se tomam medidas excepcionais. E a medida mais importante a tomar agora é que o Estado tem que se endividar para garantir que as pessoas não morram, ganhar tempo, achatar a curva, desacelerar a contaminação. E tem um maníaco em Sorocaba, o vereador, que aparentemente é pré-candidato a prefeito, que não compreende que um dia podem significar alguns milhares de vidas, no caso de Sorocaba pode significar algumas dezenas e dezenas de vidas. E, na verdade, tínhamos que parar mais. Nós precisamos ir a uma quarentena total, no mínimo por 15 dias, para evitar a tragédia que vem daqui até meados de junho, para achatar a curva. Sim. E o mais interessante, Valério, é que, deixa eu só até abrir aqui para todo mundo ver, que essa rede Covida, ela faz também, é legal, aqui o dela eu acho inclusive melhor até do que o da Microsoft, que é, deixa eu ver se está todo mundo vendo, que eles têm as duas tabelas, a linear e a algorítmica. Então dá para nós termos uma ideia de como é que está a situação hoje e pôr ela em perspectiva. Essa é a situação do Brasil, né? Essa é a curva. Olha como é que está linearmente, pessoal. Nós vamos bater 500 mil de contaminados no Brasil dia 30 de maio, ó, 537 mil, entendeu? E aí tem uma questão que o Valério abordou que eu acho que é muito interessante, que é a seguinte: na medida em que a gente não faz corretamente o isolamento social, que segundo o próprio governo do estado, hein, que a gente tem criticado bastante aqui as medidas, mas o Davi Uip, os infectologistas da USP que estão assessorando o governo, dizem que um isolamento social ideal é no mínimo de 70% para poder fazer com que a gente tenha um fator que seja menor que 1 de transmissão. Hoje nós estamos com isolamento social aqui em Sorocaba, o G1 fez uma matéria falando que terça-feira, por exemplo, nós batemos 42% de isolamento social apenas. Assim, depois varia para 45% no meio de semana, por isso que a ideia do feriado é que no feriado e aos finais de semana o isolamento social tem sido maior. Então, na medida em que a gente não tem o governo viabilizando o isolamento social para valer, até porque, Valério, a gente debateu muito no Congresso, né, sobretudo as bancadas de esquerda, que dependendo da região do Brasil, R$600 é bem complicado até para garantir o isolamento social. O custo de vida, por exemplo, em Sorocaba, R$600 não paga aluguel, entendeu? E é a mesma situação da capital, São Paulo. Então, o que está acontecendo? A gente está com 60 dias de isolamento social parcial, metade, né? Menos a metade. Então, nós vamos ter que prolongar esse isolamento social a um período que nós não temos nem perspectiva, porque ele não acontece a contento. Então, inclusive os setores que têm condição de praticar o isolamento social vão ter que ficar um tempo ainda maior, porque o fator que determina o início do relaxamento é garantir que os leitos de UTI estejam com menos de 60% de ocupação. E eu queria dar o dado aqui de Sorocaba. Né? E a capital, eu falei ontem já, né, da coletiva de imprensa do secretário estadual de saúde, a capital está com 89% de ocupação e o interior de São Paulo, a média, é 68% de ocupação. E aqui em Sorocaba, eu passei ontem também, já publiquei nas redes sociais, mas eu quero trazer aqui à tona como é que está a situação dos leitos públicos, né? Porque infelizmente aqui ainda não aconteceu nenhuma coisa nem outra, não teve nem a unificação dos leitos de UTI pela Constituição,
E não teve também a contratualização, que era possível que fosse feita, como o prefeito de São Paulo está fazendo na capital, que ele está contratando, e o governador também. Foram adicionados 1.800 leitos de UTI na capital através de contrato, ou seja, o setor privado está parado, o governo vai e compra o leito de UTI por R$ 2.100 a diária. E aqui esse é o quadro em Sorocaba. Aqui, ó, nós estamos hoje com a Santa Casa, que inclusive o Valério falou aqui, o Brasil já viveu várias epidemias. Aqui, Valério, nós vivemos a epidemia da febre amarela em 1900 em Sorocaba, durou de 1897 a 1900. A cidade tinha 17 mil habitantes, 1.000 pessoas morreram. Você imagina o impacto na história, na vida afetiva de uma cidade que com 17 mil habitantes perde 1.000. Né? Inclusive uma parte considerável da elite de Sorocaba foi embora para Tatuí, saiu de Sorocaba, com medo, porque não sabia qual era o vetor de contágio. Né? Depois que se descobriu que era o mosquito, na época se achava, inclusive, que era água. Né? A cidade, inclusive, teve um herói nessa época que foi um médico sanitarista, o Álvaro Soares, que era o diretor da Santa Casa. Ele não saiu, ficou, e depois enfrentou, inclusive, a outra pandemia, que foi a pandemia da gripe espanhola, em 1918. Né? E ele, inclusive, fez um artigo grande na época, que deu base para a prefeitura, pedindo o fechamento das indústrias têxteis de Sorocaba. Sorocaba era conhecida Manchester Paulista, porque tinha uma base de trabalhadores tecelões muito grande, né? E também tinha um número grande de fábricas que funcionavam praticamente 24 horas na cidade. Né? E ele estava nesses dois momentos, e a Santa Casa, mais uma vez aqui, ó, enfrentando, hoje tem um padre, que é o diretor da Santa Casa, depois de anos de corrupção na Santa Casa, gestores sendo presos um atrás do outro, assumiu um padre, que é o padre Flávio, e rapidamente, em uma semana, ele conseguiu mudar a gestão para enfrentar o coronavírus. E foi nessa Santa Casa, você acredita que esse vereador teve coragem de ir, dizer que não tinha ninguém internado em UTI com coronavírus, que era tudo mentira. A Santa Casa está com, dos 20 leitos de UTI, 16 estão ocupados por coronavírus. Então, em Sorocaba, pessoal, não dá nem para começar o debate de relaxamento da quarentena, porque nós não temos 60% dos leitos ocupados, nós estamos com 80%. E o hospital regional nosso está com 97%, que atende os municípios da região. E o conjunto hospitalar, numa situação um pouco mais tranquila, mas lá são poucos leitos, com 73% dos leitos ocupados. Então, de fato, nós não temos condições nesse momento, por isso que eu fiquei profundamente irritado e triste, né, porque a Assembleia aprovou nessa madrugada a antecipação do feriado de 9 de julho. Então, segunda-feira, nós vamos ter o feriado no estado de São Paulo, do 9 de julho. E a ideia era fazer com que nós tivéssemos o prolongamento também em Sorocaba. Poderia ser antecipado para terça, o feriado do 20 de novembro, e depois o aniversário da cidade para quarta-feira, para garantir que nós tivéssemos aí um período longo, com o maior isolamento possível. E a Câmara se rejeitou a discussão por conta de uma campanha feita nas redes sociais desse vereador. Inclusive, não esconde que foi a rádio defender essa questão. Então, nós estamos numa situação mesmo, por isso que esse artigo que o professor Valério escreveu, ele é muito importante. Esse protofascismo que está inicialmente na cabeça do Bolsonaro, já há muitos anos no Brasil, né? Na sua família, que articula milícia, que articula setores, inclusive, de crime organizado, né? Sindicato do crime no Rio de Janeiro, envolvimento, não sabemos se é direto, mas pelo menos indireto, né? Com investigação da Polícia Federal em relação à morte da Marielle, não é? Então, assim, na cabeça dele, isso começa a entrar na cabeça de milhares de brasileiros todos os dias. Então, esse é um alerta muito importante. Como é que você vê o próximo período, Valério, da luta social no Brasil? Eu sei que tem uma articulação grande para ter muita movimentação na rede social, porque é o que nós podemos fazer nesse momento, né? Eu estou aqui cumprindo a minha parte todos os dias fazendo debate público. Aliás, para quem chegou agora, que está acompanhando o gravado, né? Meu boa tarde, boa noite, pode mandar sua mensagem, as que vierem aqui para mim eu vou responder, e as que forem encaminhadas para o professor Valério eu vou mandar para ele, porque eu tenho o zap dele, e eu quero aqui mais uma vez, toda a comunidade nossa aqui, fazer um agradecimento. Nós batemos em 33 lives, nesses 33 dias que nós estamos aqui em live todo dia, 106 mil pessoas acompanharam as nossas discussões aqui, então eu estou muito feliz, estamos aqui cumprindo o nosso papel de travar o debate público. Nós que fazíamos reuniões de sindicatos, participávamos de passeatas, né, apoiando os trabalhadores em todo momento, agora não dá, temos que fazer aqui na rede social. Tem muita gente, tem muita mensagem aqui, lá do YouTube, a Andréa Souza mandou uma mensagem, a saudade de Sorocaba, eu morei no Jardim Simos, hoje estou em Brasília, perto desse governo insano, tem que tomar cuidado aí, André.
lá de Brasília, mandando uma mensagem, o Rodrigo Rosa, o estado de São Paulo está vivendo um regime autoritário com Dória. O Dória, pelo menos na questão da quarentena, imagine a situação, né? O prefeito Bruno Covas disse que o pouco que está fazendo de quarentena já foi suficiente para poupar 30 mil vidas aqui no estado de São Paulo. Então, vocês imaginem, ele falando a partir da capital, vocês imaginem se São Paulo não tivesse quarentena nenhuma, tivesse lá uma Janaína Pascoal, um bolsonarista de carteirinha, porque o Dória rompeu com o Bolsonaro, pelo menos nessa parte, né, em relação à quarentena. Em relação à reforma de Previdência, essas coisas, tanto é que eles fizeram um acordo para receber 60 bilhões e deixar os servidores aí 2 anos sem reajuste. Né? Então, como é que você está vendo o próximo momento do Brasil? Até porque você escreveu esse livro aqui, que é muito importante, que é o Encontro da Revolução com a História, e tem um trecho aqui que você fala que nós precisamos criticar o passado, né? Faz uma crítica, inclusive, ao culto do personalismo, né? Em relação e aí você fala uma coisa que é importante, que apoiamos-nos nos ombros dos que nos antecederam e nas lições que a história nos legou. E por isso, podemos e devemos fazer correções e revisões. Não é? Ou seja, esse balanço crítico importante em relação à nossa história, que é fundamental nesse momento. Né? Afinal de contas, nós tivemos muitos descaminhos no último período da história do Brasil. E como é que você está vendo assim, a tarefa daqueles que defendem os trabalhadores, o povo brasileiro, a soberania do Brasil, não é? Uma mudança profunda de regime político no país? Como é que você está vendo as próximas tarefas no próximo período? Qual que é? Uma pessoa que ama o Brasil, que ama o seu povo, deve fazer o quê? Professor Valério Arcari, esse homem que já esteve, inclusive, participante ativo da Revolução dos Cravos em Portugal, pessoal. Então, nós não estamos falando, estamos falando aí com uma espécie de John Carter, um homem de 2 mundos, né? Aqui com a gente, aqui na live, é uma satisfação imensa. Como é que você está vendo o próximo período aí da luta política no país, professor Valério? Obrigado, Raul, por tantas palavras simpáticas, carinhosas. Pô, eu sou um leitor seu, pô. Tô feliz pra caramba aqui, tendo você aqui com a gente. Você é um homem com um coração muito grande, Raul. Isso é muito importante. Olha, Raul, eu vejo o nosso futuro perigoso. Então, o que é o perigo quando a gente pensa na perspectiva histórica? O perigo é que se impõe a necessidade da mudança, mas as condições para realizá-la não estão presentes e cria-se, portanto, um impasse. E os impasses históricos são muito perigosos. Veja, a maioria daqueles que nos ouvem, a maioria das pessoas no nosso país, mesmo as que tiveram oportunidade de instrução, tendem, quase por inércia, a ter uma perspectiva, vamos chamar assim, romantizada da história. Mais ou menos como olham para o futuro e preferem pensar que o pior não vai acontecer. Isso não é um bom critério. Eu sei que a situação é muito grave e nós acordamos, ou pelo menos durante algum momento do dia, todos nós sentimos um gosto amargo na boca. E também sei que na esquerda, entre aqueles que nos ouvem, seguramente muitos são homens e mulheres de esquerda, jovens. Há ansiedade, há muita gente aflita, há muita inquietação, porque a força social da esquerda depende muito da sua capacidade de iniciativa popular, e nós estamos dentro de casa, em condições de confinamento. E, portanto, podemos protestar nas redes, como você disse, podemos protestar nas janelas, mas somos conscientes que, das condições da pandemia, não podemos sair das ruas. E isso pode alimentar algum desespero. Então, estabelecer estas 2 premissas, que nós não podemos ceder ao desespero e que nós não podemos romantizar os problemas que nos cercam, temos que olhar a realidade como ela é, eu diria o seguinte. Primeiro, a crise da pandemia vai ser muito grave no Brasil. Algum de nós pode hoje estar seguro, existe algum modelo teórico, existe alguma metodologia científica que possa prever qual vai ser o desenho da pandemia
ao longo do ano de 2020? Por enquanto, não. Quando tivermos uma testagem em massa realmente significativa, nós vamos ter mais condições de saber qual é a dinâmica da expansão do vírus, vamos poder construir um modelo e uma capacidade de previsão maior. Então, primeiro elemento. A crise vai ser muito grave. Em que escala? Não sabemos. Dificilmente vamos ter menos de 100, 150 mil mortos daqui até julho. Dificilmente. Isto é um impacto, Raul. É como se um meteoro atingisse a cabeça de dezenas de milhões de pessoas. Veja, em condições normais, a grande maioria das pessoas está ocupada demais na luta pela sobrevivência. Estes momentos, como o que nós estamos vivendo, são momentos de crise, porque as placas tectônicas da vida social, elas entram em choque, elas estão se movimentando. E as pessoas são... No espaço os dias valem por semanas, as semanas valem por meses, os meses valem por anos, os anos valem por décadas. Há uma politização extraordinária acontecendo nos últimos 2 meses no Brasil, porque o impacto da tragédia é tão dramático que ele pressiona as pessoas a terem que procurar uma explicação na vida social. Então, este é o primeiro, digamos, é o primeiro cenário. Nós temos o segundo cenário, a crise econômica. A crise econômica vai ser muito grave, vai ser mais grave ou menos grave, dependendo da disposição do governo Bolsonaro de manter ou não o auxílio emergencial e de estender a compensação do salário-desemprego. É muito provável, porque a crueldade do governo Bolsonaro é imensa, que eles só aceitem a preservação do auxílio emergencial se os valores forem reduzidos, como quer o Paulo Guedes, de R$600 para R$200 mensais. Mas isso vai ser parte de uma luta política e social. Em qualquer circunstância, nós vamos ter a interrupção mais acentuada de toda a história da economia brasileira e não teremos uma destruição do produto interno bruto em comparação com o ano passado, menor do que 5%, que equivale à destruição de uma guerra. Portanto, o Brasil vai ficar mais pobre e vai ficar mais desigual. Logo, as condições do conflito social vão ser mais agudas. Agora, o mais importante é a crise política, evidentemente. Por quê? Porque o Brasil não aguenta Bolsonaro fazendo a gestão da pandemia e da crise econômica. Com Bolsonaro no poder, tudo se agrava. Com Bolsonaro no poder, preocupado em blindar os seus filhos de uma investigação na Polícia Federal, tudo fica mais perigoso. Logo, do ponto de vista da classe trabalhadora, da juventude, das massas populares, do ponto de vista de quem defende a vida civilizada, as liberdades democráticas, do ponto de vista de quem defende o bom senso, o juízo, do ponto de vista de quem tem uma percepção racional do que estamos vivendo. O governo Bolsonaro tem que ser interrompido. Essa é a tarefa. Mas não estão reunidas as condições para derrubá-lo. Então, o debate na esquerda é fundamentalmente em torno da tática, ou seja, qual é o caminho que acelera a mudança da relação social de forças, que abre um caminho para o deslocamento do governo Bolsonaro. Essa é a grande questão. Qual é a melhor tática para derrubar Bolsonaro? A esquerda, em torno disso, está dividida. Veja, há muita gente que diz Bolsonaro só se perpetua em Brasília porque a esquerda está dividida. Vejam, aconteceu algo muito importante ontem, que é que toda a esquerda brasileira, do PSOL ao PT, o PSOL tomou a iniciativa, né? O PSOL votou fora Bolsonaro em abril, depois tomou a iniciativa do impeachment, trabalhou com paciência, procurou o PT. Na segunda-feira passada, o PT confirmou que assinaria o pedido. Na véspera da entrega do pedido, à noite, o PCdoB entregou as assinaturas da Manuela Dávila, do Flávio Dino, e aderiu ao pedido de impeachment na véspera, quarta-feira. E durante a noite, para a manhã de ontem, o PSTU aderiu ao pedido de impeachment. Então, veja, a esquerda
brasileira que tem relação com a classe trabalhadora, referência no socialismo e é independente dos capitalistas, das correntes mais moderadas, ultramoderadas, super moderadas, mega moderadas, as mais super revolucionárias, hiper revolucionárias, todos juntos entregaram um pedido de impeachment. Aleluia! Ficamos em torno de uma iniciativa parlamentar, mas é uma iniciativa lúcida, mas simbólica. Porque, evidentemente, não há nenhuma possibilidade nesta relação social de forças do Congresso Nacional votar o impeachment. Nenhuma possibilidade. É o 36º pedido de impeachment e o Maia vai engavetá-lo. Isso não diminui a iniciativa de tê-lo feito e de tê-lo feito em frente única. Sim. Mas a vida é como é. Vai para a gaveta. Então, não é o problema da divisão da esquerda. O problema de fundo é de outra natureza. O problema de fundo é que nós temos que mudar a relação social de forças, e isso só é possível com mobilização popular. Sem mobilização popular. O que é a mobilização social? É a força social de choque. Porque quando você sai às ruas com 50, 100, 150, 200, 500 mil pessoas, como foi nas diretas já, tudo se transforma. Vejam, olhando em perspectiva, nas diretas já, o Brasil na época tinha 40 milhões de pessoas na população economicamente ativa. Hoje tem 105 milhões. Durante 3 meses, do 25 de janeiro de 84 ao 25 de abril de 84, alguma coisa em torno de entre 5 e 6 milhões de pessoas foram às ruas. Em atos. Atos de 300 mil, como o primeiro da Praça da Sé. Depois atos de 1 milhão no Vale do Anhangabaú. E a Globo não noticiava, né? E as pessoas... Sem televisão. Sem televisão. Só a Folha de São Paulo cobrindo, em um determinado momento, inclusive. Um jornal. E o jornal, a Folha, não tinha, naquela época, a importância que tem hoje. Então era lateral. Entre outras razões, por conta de apoios diretos. Não era o maior jornal do Brasil. Hoje é o maior jornal do Brasil. Na época não era. Sim, é isso mesmo. Muito bem. Então, nós estamos falando que algo que superou 10% da população economicamente ativa, algo próximo a 15% da população economicamente ativa foi às ruas. Bom, 15% da população economicamente ativa hoje seriam 15 milhões de pessoas à escala nacional. Para chegar a 15 milhões de pessoas à escala nacional, nós temos que ter, no mínimo, 10% dessas pessoas desfilando nas ruas da capital de São Paulo. 1,5 milhão de pessoas. Isso tem um impacto monumental, entendem? 1,5 milhão de pessoas saem às ruas. E até a cúpula do Congresso Nacional treme. O Palácio do Planalto, a xícara do cafezinho treme. 1,5 milhão de pessoas saem às ruas na cidade de São Paulo. Metade do Congresso Nacional entra em estado alterado de consciência e começa a fazer fotossíntese. Entendem? Porque o impacto social, a força social de choque é tremenda. Esse é o grande desafio. O que nós podemos agora, evidentemente, é acumular forças e preparar as condições pela atividade das redes. Por isso, eu quero dizer, Raul, para terminar, que as tuas 33 lives, cada uma delas faz a diferença. A atividade nas redes faz a diferença. Debater ideias faz a diferença. Levantar o moral faz a diferença. E é uma alegria, portanto, compartilhar esse espaço contigo. Poxa vida, professor, eu que agradeço. E ele usou um trecho de um outro livro dele aqui, que é o Esquina Perigosa da História. Para quem não sabe, depois eu vou pedir para os moderadores postarem aqui, inclusive as editoras e a lista de livros já publicados pelo Valério. São vários artigos também, muita prefácio, muita participação em livros que reúnem vários artigos. Então, de fato, é alguém que tem uma vida inteira dedicada a interpretar a sociedade brasileira e a sociedade mundial, e não só interpretar, mas também intervir, e vem dessa experiência maravilhosa, exitosa, né, que mudou, de fato, profundamente, radicalmente a vida de Portugal. Hoje a gente tem lá a Geringonça, né, que é uma unificação de um campo democrático em Portugal, que, aliás, é um dos países que venceu o coronavírus na Europa num quadro, né, porque faz fronteira com a Espanha ali, num quadro de uma infecção, de espalhamento do vírus completamente no Estado espanhol. Isso tem muito, pessoal. A questão política é de fundamental importância.
determinante para se vencer ou não a guerra ao coronavírus. Ó, pega a caso da Inglaterra, liderança de ultradireita. Estados Unidos, liderança de ultradireita. Brasil, liderança de ultradireita. Nos 3 países, são os países que estão aí mais, vamos dizer assim, soterrados na crise do coronavírus. É onde a coisa pegou mais. Lá na Inglaterra, até o primeiro-ministro, né, foi contaminado, e também com centenas e milhares de mortos. Para a gente ver a importância que tem a questão política, que ela determina de fato a vida e a morte, inclusive das pessoas em momentos de crise como nós estamos vivendo. Por isso que nós devemos fazer o combate duríssimo a esse setor da sociedade que quer negar a existência do coronavírus e a sua gravidade, e quer negar, inclusive, o único instrumento que nós temos nesse momento. Porque como não faz testagem, eu fui levantar a testagem, professor Valério, o Peru tem mais de 500 mil testagens, viu? É mais pobre que o estado de São Paulo, a Venezuela com mais de 500 mil testagens, e a Rússia, então, com milhões de testagens. A Rússia tem 3 mil mortos, ela tem mais gente contaminada lá, porque estão testando todo mundo. E o Brasil, até a semana passada, tinha 475 mil testes realizados apenas. É menos que o Peru e que a Venezuela. Então, eu fico me perguntando, já disse publicamente aqui, a imprensa até publicou, de que eu acho que a não realização das testagens em massa pelo governo Bolsonaro é uma política, porque os militares no Brasil têm um histórico. A epidemia de meningite, no início dos anos 70, foi escondida pela junta militar que governava o Brasil. Inclusive, o mundo inteiro sabia, e os jornais no Brasil não podiam escrever o nome meningite. Tanto é que os Jogos Pan-Americanos foram transferidos do Brasil para o México, porque nenhuma delegação de desportistas quis disputar os Jogos no Brasil, por conta que o mundo inteiro sabia da pandemia de meningite, e aqui no Brasil a opinião pública não podia divulgar a questão. Então, assim, os militares já têm um histórico nessa área de tentar esconder da opinião pública informações sobre situações de crise como a que nós estamos vivendo aqui. Eu acho que é por isso, inclusive, que o general Heleno está de cabelo em pé, que não quer que a população saiba quais foram as mensagens de WhatsApp, aí, de SMS, enfim, que o Bolsonaro andou trocando. Agora, algumas coisas nós já sabemos, eu queria concluir com isso, essa nossa importantíssima reunião, agradecer demais a presença do professor Valério aqui hoje, eu acho que iluminou nossos caminhos, que é a questão seguinte: muita coisa já saiu na imprensa do que foi dito nessa reunião. Por exemplo, foi dito que o ministro da Educação teria dito nessa reunião, que vai vir a público hoje à noite ainda, possivelmente, ou talvez na segunda-feira, pelo ministro Celso de Mello da STF. Saiu o vídeo. Saiu. Oi? O vídeo já está publicado? Já está no ar o vídeo? Está no ar, está na Globo News o vídeo publicado. Então agora nós vamos saber se ele falou mesmo que se o ministro de Relações Diplomáticas disse que é o comunavírus. Só para o pessoal ter uma ideia, professor, Sorocaba importa da China 30% dos componentes dos aparelhos eletroeletrônicos que nós exportamos aqui na cidade. Você imagina se vier a público o ministro falando que o vírus é um comunavírus, o impacto na economia de Sorocaba não é pequeno não, vai ser gigantesco, pessoal. A economia de Sorocaba, para a Flextronics poder exportar os celulares aqui, os componentes para montar aqui vêm da China. Entendeu? Emprega aqui quase 3 mil jovens hoje na empresa. Então, olha a importância das relações diplomáticas. Então, hoje o Brasil vai ficar sabendo do vídeo. Então, já veio o vídeo à tona, já veio a declaração do general Heleno que o Bolsonaro é uma espécie de imperador no país, e eu acho que nunca ficou claro que a grande tarefa hoje do povo brasileiro, não só da esquerda, do campo democrático, do setor de direita que é racional, que sabe que o Brasil precisa enfrentar com a ciência, afinal de contas, o Geisel fez a Unicamp. Tem gente que pensa lá nas Forças Armadas também, que sabe da importância de uma universidade, do ITA, de uma empresa como a Embraer. Essa é a esperança, inclusive, que os setores nacionalistas verdadeiros, os setores que têm algum apego pela população brasileira, que estão lá nas Forças Armadas, que possam se levantar nesse momento para que a gente possa aí dar as mãos ao povo brasileiro inteiro e derrubar esse governo que, de fato, está fazendo muito mal ao povo brasileiro. Eu queria terminar com uma questão, mas vai ficar para uma próxima reunião nossa, que é a discussão sobre o papel das Forças Armadas. Eu dei um curso aqui o ano passado no partido para discutir o Caio Prado, o Florestan Fernandes, o Darcy Ribeiro, os pensadores brasileiros, e eu incluí entre eles o José Murilo de Carvalho, que tem aquele livro sobre as Forças Armadas. E agora eu fiquei sabendo que tem muita gente na esquerda aí estudando a questão das Forças Armadas, eu acho que é uma coisa muito boa, mas eu acho também, professor Valério, que é uma tarefa nossa, da esquerda até o centro, campo democrático brasileiro, redefinir o papel das Forças Armadas no país. Eu acho que na formação, sobretudo dos oficiais brasileiros, precisa ter lá professor da Unicamp, entendeu? Professor de História da USP,
precisa ter uma formação, vamos dizer assim, mais abrangente, porque qualquer declaração atravessada pode, inclusive, levar o Brasil a uma guerra, entendeu? Então, assim, não é brincadeira esse negócio, não. As Forças Armadas custam 100 bilhões ao país, e eu estou dizendo aqui todos os dias, ao longo desses 33 dias, que nós vamos ter que, além de vencer a guerra contra o coronavírus, restabelecer um novo projeto para o Brasil e redefinir o papel das Forças Armadas, porque não dá para admitir que a gente tem aí pessoas que ficam 30 anos ali dentro, né, depois vão para a reserva, e não tem uma compreensão da situação latino-americana, da situação mundial, acham que, de fato, um país do tamanho do Brasil possa caber no quintal dos Estados Unidos. Isso é uma coisa impensável, entendeu? Então, eu acho que é uma outra tarefa. Eu estou muito feliz porque está cheio de gente hoje da esquerda estudando as Forças Armadas, mas eu já apontava isso ano passado, quando eu vi ali mais ou menos a montagem do governo Bolsonaro, eu falei, puxa vida, nós precisamos entender esse fenômeno, né? E é um assunto que eu queria, inclusive, num próximo momento, a gente discutir. Nós chegamos a 1 hora, o Facebook, depois que passa de 1 hora, ele já para de enviar para as pessoas. A gente tem um alcance aqui de 4 mil pessoas pós-publicação do vídeo, então vamos tentar manter aqui na 1 hora, para que depois o Facebook sugestione nossos vídeos para mais pessoas. Às vezes vale muito isso, né? Dizer menos, mas que tem um alcance maior. Então, a questão das Forças Armadas, depois eu vou mandar pelo zap aqui, que eu sei que o Valério gosta muito desse tema. Você tem familiares, inclusive, na família, né? Que são das Forças Armadas, e é um tema muito importante. Eu quero já deixar o convite de antemão. Eu sei que tem muita gente mandando mensagem aqui, perguntas, pessoal, mas o tempo já foi, para que a gente possa debater depois um dia aqui, um especial sobre as Forças Armadas. Eu tenho certeza que o professor Valério vai gostar bastante. Olha, em nome da nossa comunidade, aqui os nossos 38 mil amigos, a comunidade também do YouTube, eu quero agradecer demais sua presença, dizer que foi muito importante, e fica aqui mais o convite para a tua volta aqui novamente, para a gente poder discutir aí um pouco mais, inclusive, a questão da crise, né, porque muita coisa nova está acontecendo, e o papel das Forças Armadas. Muito obrigado mesmo, Valério, espero poder encontrá-lo pessoalmente o mais breve possível, para a gente tomar um café e poder conversar pessoalmente, que você também, além de profundo conhecedor, é também uma presença sempre muito agradável e muito amigável. Obrigado, Raul. Aquele abraço, pessoal, aquele abraço. Se cuidem, hein, turma? Vamos ficar em casa e vamos nos cuidar. Exercícios, boa alimentação, cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar do coração. Maravilha. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos aqui, professor, escritor, Valério Arcari com a gente aqui na live do Raul. Um abraço, hein? Tchau, tchau. Até amanhã, às 16 horas, aqui apostos ao pé do canhão, para debater os temas da conjuntura nacional e também de Sorocaba. Um grande abraço a todos. Até amanhã.